Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é 3 de junho, ano 2020. E hoje é quarta-feira, dia do nosso culto de oração. Então eu quero oferecer aos irmãos uma reflexão para você fazer o seu culto aí na sua casa, já que nós estamos com o nosso templo fechado, né? Conforme eu já divulguei aí nas mídias sociais, o nosso templo está fechado, mas a nossa igreja não está fechada, ela está aberta e bem viva aqui na nossa cidade, a cidade de Muqui. Eu quero, antes de oferecer o texto para os irmãos, já que hoje é o dia do nosso culto de oração, agradecer, pedir aos irmãos que agradeçam no seu momento de oração, porque hoje, dia 3 de junho, é o dia em que a minha mãe está completando mais um ano de vida. O tema, meus irmãos, da nossa reflexão hoje é uma pergunta: quem é um bom servo de Cristo? Quem pode ser considerado um bom servo de Cristo? E eu ofereço para a nossa reflexão, então, não todas, mas algumas características que nós encontramos na palavra de Deus, que em as havendo em nós, ou em as havendo em alguém, demonstram ser esse alguém um bom servo de Cristo. Não serão todas, mas também não serão poucas. Serão 12 características e, portanto, eu não poderei ficar aqui comentando cada uma delas. Apenas apresentar essa característica para os irmãos e demonstrar aqui pela palavra de Deus. Então, quem é um bom servo de Cristo? Primeiramente, meus irmãos, o bom servo de Cristo é alguém que ama. Por quê? Porque o amor é o grande mandamento, e sem o amor nada tem grande significado diante de Deus. Vamos ver aqui pela palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 22, meus irmãos, a partir do verso 34 até o verso de número 40, nós lemos assim: os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ainda vamos à primeira epístola de João, no capítulo 4, meus irmãos, a partir do verso de número 7, João vai falar ali sobre o amor, e ele vai dizer assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor,
e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que não teme não é perfeito em amor, ou o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama a seu irmão ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus também ame a seu irmão. E por último, meus irmãos, lá em 1 Coríntios 12, verso 31, é o último verso, Paulo termina dizendo assim, para procurar com zelo os melhores dons, e depois diz, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E aí ele adentra o capítulo 13, falando sobre o amor. O amor é o caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tenha muitos dons, né? Se não tivesse amor, nada seria. E lá no final do capítulo 13 ele vai dizer assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então, em primeiro lugar, um bom servo de Cristo é aquele que ama, porque o amor é o grande mandamento, e sem amor nada tem grande significado diante de Deus. Segundo, meus irmãos, bom servo de Cristo é alguém que reconhece a necessidade de aprender e se dispõe a isso. Veja o que está escrito lá em Lucas, capítulo 10, versículo 39. Lucas, capítulo 10, versículo 39. Lemos assim: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Nós conhecemos bem esse episódio, né? O episódio de Marta e Maria. Jesus chega juntamente com seus discípulos na casa de Marta e Maria, enquanto Marta fica lá preocupada em preparar a comida, lavar a louça, né? Fazer alguma coisa lá para bem receber, uma atitude até nobre, bem receber Jesus e os seus discípulos. Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, e Marta reclama que Maria não estava ajudando, pede Jesus para mandar Maria ajudá-la, e Jesus diz assim: oh Marta, você está muito ansiosa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então é alguém que reconhece, o bom cristão é alguém que reconhece, bom servo de Cristo, né? Alguém que reconhece a sua necessidade de aprender e se dispõe a isso, se assenta aos pés de Jesus para aprender de Jesus. Também, meus irmãos, nós aprendemos pela palavra de Deus, em terceiro lugar, que o bom servo de Cristo, ele é um guerreiro bem armado, e nós aprendemos isso lá em Efésios capítulo 6, versos 10 em diante, onde o apóstolo Paulo nos manda tomar, nos revestir de toda a armadura de Deus. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, se assim é, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele termina, fecha tudo com a oração, dizendo assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, o bom servo de Cristo é um guerreiro bem armado, ele se reveste de toda a armadura de Deus, porque ele sabe contra quem ele está lutando. Quarto lugar, meus irmãos, o bom servo de Cristo é alguém que se desembaraça
para correr bem a carreira que lhe está proposta. Não é isso, meus irmãos, que nós lemos lá no livro aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o quê? Todo embaraço. E mais o quê? O pecado, que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, o bom servo de Cristo é alguém que se desembaraça. Deixa de lado todo embaraço, deixa de lado todo pecado para correr, para viver a sua vida cristã, essa carreira que Deus lhe propôs como servo do Senhor Jesus. Em quinto lugar, o bom servo de Cristo é alguém que não fica olhando para os lados. E eu coloco esses lados aqui entre aspas, porque os lados não é apenas literalmente o lado direito, o lado esquerdo, não. Os lados é qualquer outra coisa. Não fica olhando para outra coisa e nem ninguém, a não ser para Jesus. É o que está escrito aí no mesmo Hebreus capítulo 12, verso 2, né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, um bom servo de Cristo é alguém que olha para Jesus e somente para Jesus. Ele não fica olhando para quem o está criticando e nem mesmo para quem o está elogiando, né? Porque se ficar olhando demais para os elogios, corre o risco de se ensoberbecer, e a palavra de Deus que a soberba precede a ruína. Soberba não cabe na vida daquele que é um bom servo de Cristo. Então é alguém que não fica olhando para os lados, para nada nem ninguém. Olha para Jesus, firmemente para Jesus, enquanto caminha, corre a sua carreira cristã. Em sexto lugar, meus irmãos, o bom servo de Cristo é um semeador do semeador. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer com isso. O semeador com S maiúsculo é Cristo. O semeador com S minúsculo é o bom servo de Cristo, né, que somos nós. Então, Cristo é o grande semeador, é aquele que veio para trazer o Evangelho, para semear a semente do Evangelho. E agora nós somos os semeadores de Cristo, né? Continuamos a semear esse Evangelho que Cristo trouxe e semeou. Todo mundo conhece aí a parábola do semeador, né? A Bíblia se refere muito a essa questão de semear. Tem aquele que semeia a boa semente, tem aquele que semeia o joio, né? O inimigo semeia o joio, e nós somos semeadores da boa semente. Mas Cristo é o grande semeador, e nós somos os semeadores do semeador. Então, o bom servo de Cristo é um semeador do semeador. Em sétimo lugar, o bom servo de Cristo é alguém que se comporta como um embaixador, através de quem Cristo oferece a reconciliação com Deus. É isso, meus irmãos, que nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 19 e 20. Veja, vou ler para os irmãos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E depois ele fez o quê? Pois em nós, diz o apóstolo Paulo, a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, ou rogasse através de nós. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, bom servo de Cristo é alguém que se comporta como um embaixador, através de quem Cristo oferece a reconciliação com Deus. Em oitavo lugar, meus irmãos, o bom servo de Cristo é alguém que se oferece integralmente a Cristo. Não é isso que lemos em Romanos 12, verso 1? O que está escrito lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o bom servo de Cristo é alguém que se oferece. Quando oferece o corpo a Cristo em sacrifício vivo, santo e agradável, está oferecendo a vida de forma integral, né? Algumas pessoas podem dizer, eu ofereço a Deus somente o meu espírito. Com o espírito eu vivo para Deus, mas com o meu corpo, com o meu físico eu vivo para mim mesmo, faço o que eu quero. Mas quando
eu ofereço a minha vida física para Deus, aí está tudo colocado nas mãos dele, porque eu vou viver, me expressar aqui nesse mundo de uma forma que seja da vontade dele, que honre e glorifique o nome dele. Mas, meus irmãos, em nono lugar, o bom servo de Cristo é alguém que não se amolda a esse mundo. No mesmo texto, Romanos 12, eu citei para os irmãos aqui o verso 1, ou parte do verso 1, né? No verso 2, ele vai dizer, não vos conformeis a este mundo, não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele não se amolda a esse mundo, não faz as mesmas coisas que as pessoas aí andam fazendo, obviamente as coisas que são contrárias à vontade de Deus, né? É bonito, todo mundo faz, olha que legal, é divertido, mas e daí? Se é contra a palavra de Deus, se é contra a vontade de Deus. O bom servo de Cristo não se amolda a esse mundo. Se você está se amoldando a esse mundo, volta atrás nesse seu comportamento. Se você está se assentando lá no bar e está achando bonito colocar uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja na sua frente e beber socialmente, acha bonito isso? Volte atrás nesse seu comportamento escandalizante. Se você acha bonito fazer a mesma coisa que errada que as pessoas do mundo fazem, volta atrás, porque o bom servo de Cristo não se amolda a esse mundo. 10º lugar, o bom servo de Cristo é alguém cuja prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso que lemos lá em Mateus 6, verso 33? Jesus orienta: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, aquelas coisas sobre as quais ele estava falando, alimentação, bebida, vestuário, todas essas coisas vos serão acrescentadas, mas você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O bom servo de Cristo busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A sua prioridade é essa. Claro que ele se ocupa com outras coisas, mas a sua prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. 11º lugar, o bom servo de Cristo é alguém que busca as coisas que são de cima e cujo pensamento está focado nas coisas que são de cima. É o que lemos em Colossenses 3, versos 1 e 2. Vamos ler aí. Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Veja bem. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E por último, 12º lugar, o bom servo de Cristo é alguém que se despoja de algumas coisas e se reveste de outras. Despojar significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Então o bom servo de Cristo é aquele que remove da sua vida algumas coisas e preenche a sua vida com outras coisas. Veja aí, mesmo texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 8. Olha bem, que Paulo vai dizer de forma muito clara: agora despojai-vos também de tudo. De que a gente deve despojar? Ele vai dar aqui algumas ideias: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então despojem destas coisas. Aquelas que estão lá também no texto onde fala das obras da carne, né? Despojem-se destas coisas. Coloque de lado, remova da vossa vida. E traga para a sua vida outras coisas. Quais são estas coisas? Ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De quê? De entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, meus irmãos, este é o bom servo de Cristo. Apresentei 12 características, que obviamente tem mais, né? Mas eu apresento aqui para os irmãos essas 12 para nós refletirmos. Que Deus, meus irmãos, os abençoe, que o Espírito de Deus possa ter liberdade para trabalhar na nossa vida, para que nós sejamos servos de Cristo excelentes aqui, vivendo aqui nesse mundo. Amém? Que Deus o abençoe.